A paz do Senhor, queridos irmãos. Se você tem uma Bíblia à mão e pode abri-la, nós vamos ler a palavra do Senhor. E se você pode parar um pouco aquilo que está fazendo para refletir na palavra, para receber a orientação da palavra, faça isso e certamente Deus falará ao nosso coração. Eu quero convidar você que vai abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, do verso 1 em diante, um texto bastante conhecido e que nesta manhã, querendo o Senhor e com a sua graça, vamos trazer uma palavra para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Todos nós, queridos irmãos, em algum momento enfrentamos crises, dificuldades, lutas na nossa vida. Dificilmente alguém que está me ouvindo aqui pode dizer que nunca enfrentou nenhum dia difícil, nenhuma dificuldade, nenhum problema. E as crises que nós passamos, elas não somente impactam o indivíduo, a nós mesmos, mas impacta toda a família. A família a qual pertencemos ou com a qual convivemos, ela é afetada pelas crises que nós passamos. Contudo, nós podemos entender que com Jesus na família, tudo vai ficar bem mesmo quando as crises acontecem. Porém, as crises, elas afetam a família e nós podemos entender que quando Jesus está na família e colocamos nele a fé nos momentos de crise, nós somos transformados e capacitados por Jesus usando estes momentos de crise. Vamos olhar o texto de hoje para refletir sobre esta ótica. A primeira coisa que eu vejo no texto é que a família amada por Jesus também passa por crises. O texto deixa claro, a partir do verso 5, que Jesus amava aquela família. O texto diz que Jesus amava Maria, Marta, Lázaro. No verso 3, quando as irmãs mandam um recado a Jesus, elas deixam claro: aquele a quem tu amas está doente. A família de Marta, Maria e Lázaro desfrutava da presença de Jesus. Algumas vezes Jesus esteve na sua casa. Lucas capítulo 10, o verso 38 em diante, nós vemos muito bem Jesus ali naquela família. Então percebemos que a diferença entre uma família amada por Jesus e outra qualquer não é a ausência de problemas, mas a presença do Senhor, mesmo nos dias em que os problemas acontecem. E então vem a doença, a crise da doença naquela família. Porém, Jesus está do outro lado do Jordão, a cerca de 2 dias de caminhada de Betânia.
E as irmãs, no entanto, têm Jesus claramente na sua memória como aquele que resolve os problemas e manda um recado para ele. Aquele a quem tu amas está muito doente. Jesus, no entanto, diz que essa aflição não é para destruir a família, mas para a glória de Deus ser revelada ali. E mesmo sabendo da aflição que a crise trouxe naquela família, de propósito, Jesus demorou-se. E é isso ele faz por amor. Ele diz, eu fico alegre porque eu não estou lá. Ele não foi resolver o problema de imediato porque ele tem um propósito naquilo que vai fazer. Jesus ama aquela família e não pelo que ela fez ou fará a ele, mas porque o Senhor é amoroso e demonstra esse amor de muitas maneiras para com todos. Todos naquela família sabiam que Jesus resolveria o problema se estivesse presente. Mas a questão é que Jesus não estava lá e tem um propósito para demorar a chegar lá, porque, queridos, a espera faz parte do propósito de Deus. A ausência de resultados imediatos não é a ausência de Deus ou do seu cuidado. A questão é que Ele é quem estabelece o tempo de agir, o que é uma lição difícil de aprender. Nós, às vezes, não entendemos o modo de agir do Senhor. Mas Jesus disse claramente aos discípulos, há as horas de claridade e nessas horas é que nós andamos com segurança. Porém, à noite nós não fazemos isso. Jesus estava aqui dizendo o momento certo de agir. E os discípulos temem que a morte estrague tudo, mas a morte para Jesus não é nada, ela não estraga os seus planos. Jesus tem um propósito e ele espera até não somente que Lázaro morra, mas até que toda esperança desapareça. Dizem os estudiosos que os escritos rabínicos diziam que a alma ficava em derredor do corpo até o terceiro dia, o abandonando de uma vez quando ele começava a sofrer a decomposição. Jesus poderia conhecer essa tradição rabínica, mas ele tem um propósito para a demora, exatamente para que o milagre e a bênção seja maior e Deus seja glorificado nisso. A segunda coisa que eu vejo no texto é que a família que passa por crises, ela enfrenta as crises com fé. A fé da família foi provada pela aflição. E a verdade é que quando as famílias enfrentam crises e usam a sua fé nessa crise, isso serve para unir as famílias. Famílias que buscam a Deus juntas, que fazem campanhas de oração juntas, que se colocam na presença de Deus juntas, são unidas nesses momentos de dificuldade. E quando Jesus chega, Marta toma a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. O mestre já tinha identificado essa personalidade ansiosa de Marta. Ela é a primeira a ir lá querer resolver. Ela parece estar contrariada pela demora de Jesus, mas ainda crê que as orações de Jesus serão ouvidas. Mas será que ela tinha uma fé plena de que Jesus era Deus, que Jesus poderia fazer naquele momento? Parece que a sua fé era limitada, ela só estava pensando na ressurreição de Lázaro no último dia. E aí nós temos que entender, queridos, que não devemos deixar que situações que não entendemos sejam negativas para a nossa fé. Crer inclui descansar, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não vemos qualquer possibilidade humana, porque quando cremos e entendemos que o Senhor é todo-poderoso, a fé fortalece, então, a nossa alma. Quando Jesus disse, tire a pedra, Marta diz, não, já está perdido, já está em decomposição, já cheira mal. Jesus, ele requer de nós, queridos, fé. Fé honra o Senhor. Muitos esperam ver para crer, mas os discípulos de Jesus creem para ver.
E agora nós vemos Marta com uma fé limitada, mas Jesus está trabalhando para fortalecer, para ampliar a fé de todos os seus discípulos. Maria espera ser chamada pelo Senhor, adora-o quando encontra com ele. Suas atitudes mostram uma confiança maior. Ela também já estava outras vezes aos pés de Jesus aprendendo com ele. A Bíblia diz claramente que a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação de Jesus. Quanto mais conhecemos, quanto mais nós dedicamos tempo a conhecer Jesus, mais nós confiaremos nele. Agora vemos Maria adorando ao Senhor antes do milagre. Adorar depois do milagre é algo que todo mundo faz. Mas adorar antes que o Senhor haja, quando tudo parece ainda sem solução, é o que os discípulos confiantes fazem. E aí Jesus vai dar uma ordem e Lázaro sai do túmulo e agora o milagre extraordinário acontece. Imagine, corpo em decomposição, sangue coagulado, veias totalmente destruídas, tudo isso é restaurado imediatamente e Lázaro sai do túmulo. E aí vemos que o Senhor faz o milagre para mostrar o seu poder, a sua autoridade, a sua graça. E o milagre transforma a família que estava em crise. Lázaro sai do túmulo andando sozinho, um milagre extraordinário. O texto diz que muitos creram em Jesus por causa do que ele fez. Mas quando você continua lendo o restante do capítulo 11 e o capítulo 12, Lázaro, que antes não aparecia nem como discípulo, que não está na casa quando Marta e Maria estão com Jesus, não sabemos porquê, mas fato é que ele não está muito presente ali. Agora o texto diz que as pessoas iam até onde Lázaro estava por causa do milagre. Então parece que Lázaro agora se transformou num testemunho vivo, num discípulo que fala de Jesus com as suas palavras e com a sua vida. O texto diz, no capítulo 12, verso 9, que as pessoas iam até Jesus e também por causa de Lázaro. As pessoas queriam, inclusive, matar Lázaro também, porque por causa dele muita gente estava crendo em Jesus. Aquele que não era a atenção de ninguém agora se tornou por causa da crise que transformou a sua história. Depois nós vamos ver Marta servindo Jesus. Vamos ver Marta servindo o Senhor sem nenhuma reclamação. O que antes era uma opção dela reclamar, mas o texto no capítulo 12, verso 2, diz que Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro que antes não estava presente, agora está. Marta que antes servia reclamando, agora está sem reclamações. Maria então vai desfazer-se de um perfume caro, quebrando o frasco e derramando a essência sobre os pés de Jesus e enxugando com os seus cabelos. Agora ela entregou tudo o que tinha, o que de mais valioso tinha para homenagear o Mestre. O milagre que resolveu a crise transformou aquela família. Agora temos evangelistas, servidores sem reclamação, adoradores plenos, porque, queridos, aflições perturbam as famílias. Mas se cremos em Jesus, ele transforma aflições em vitórias e transforma as dificuldades em um impacto sobre as nossas famílias pelo seu poder, de maneira que as famílias passam por crise mesmo com Jesus, mas elas são transformadas, elas são capacitadas, elas são mudadas quando sofrem crises, mas veem Deus agir e resolver os seus problemas. Eu não sei se você está passando por uma crise hoje, nem sei que tipo de crise é esta. Pode ser de saúde, como na família de Lázaro, pode ser de outras dificuldades, mas eu sei de uma coisa: Jesus é aquele que pode solucionar
toda e qualquer crise, todo e qualquer problema. Que nesta manhã nós descansemos e adoremos como Maria, mesmo antes do Senhor fazer, que nós o adoremos, que nós confiemos que Ele vai fazer. A questão de Marta é se o Senhor estivesse presente, mas o fato é que Jesus está presente conosco, porque Ele venceu a morte, ressuscitou e prometeu estar conosco todos os dias. Hoje é um dia em que a sua presença nos trará vitória, nos trará conforto. E se hoje não é o dia de Ele fazer, porque Ele tem o dia certo para fazer, mas nós podemos descansar, que Jesus não se atrasa, que Jesus tem um propósito em tudo o que faz. E certamente essa crise e esse problema, resolvidos pelo Senhor, impactarão positivamente a sua família, a minha família, a nossa família. Que Deus nos abençoe e que guardemos esta palavra nesta manhã no nosso coração, confiando no Senhor mesmo em meio às crises.